child I will always be. Mother Earth, carry me back to the sea. The moon, she's waiting, waxing and waning. The moon, she is waiting for us to be free. Sister moon, watch over me, a child I will always be. Sister moon, watch over me until we are free. Então, boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui. Maria Manuel, muito obrigada por teres recebido este convite e por fazeres parte deste painel de astrólogos que se disponibilizou prontamente para falarmos sobre Vênus. A Maria Manuel, olha lá que eu não tenho o outro, tenho. Eu ia apresentar mais formalmente, mas tenho que abrir aqui o outro computador, mas basicamente a Maria Manuel, mais conhecida por Rosita Iguana, mantém um blog que se chama Céus, há 12 anos, não é? Onde sim, tanta gente vai buscar informação, inclusivamente nós astrólogos passamos sempre lá o olho pelo blog, que é maravilhoso e de facto tem sido um trabalho incrível da tua parte. Nós conhecemos com a Maria Flávia, foi a Maria Flávia que te apresentou uma vez ali na Estefânia, numa meditação da lua cheia. A Rosita Iguana estuda astrologia há mais de 30 anos, é autora do blog Céus, de análise de trânsitos semanais, foi professora de Astrologia Mundial no Kiran, dá aulas de iniciação à astrologia e de técnica de leitura de horóscopo. E pronto, vou-te passar a comunicação, estamos todos muito curiosos, já temos aqui 77 pessoas, se quiseres entretanto acrescentar alguma coisa, eu vou-te permitir já aqui que partilhes, pronto, a tela, logo que queiras, e entregue-te esta comunicação com muito gosto. Olha, muito obrigada, boa tarde a todas e a todos, obrigada Helena pela organização deste evento, pelo convite para participar. O que eu gostava era de partilhar convosco uma perspectiva de Vênus talvez menos pessoal, mítica ou amorosa e por isso talvez menos simpática do que a que todos gostaríamos que ela fosse sempre, não é? E a minha primeira reflexão é de que a Vênus de cada um é também a Vênus do seu tempo. E isto é uma análise que eu tento incorporar quando faço a leitura dos horóscopos individuais. Ou seja, independentemente da posição dessa Vênus no nosso céu natal, como regente do touro, ela vai dando os sinais da economia, do dinheiro, dos produtos de cada geração. Por exemplo, meu pai fazia as contas ainda em 1000 reis, achava tudo caríssimo e nunca provou choca-picos, não é? Portanto, isto é para que a Vênus, para que nós temos que pensar a Vênus também como a Vênus dos valores, desses valores materiais e do que nós podemos provar no nosso tempo. Como regente da balança, ela dá-nos o tempo das leis, dá-nos o tempo da justiça,
dá-nos o tempo dos acordos nacionais e internacionais, económicos e diplomáticos. Portanto, tanto houve a Vênus de Tordesilhas, como se está agora a desenhar a Vênus desse alargamento da NATO. Ora, o que é que acontece? Quando falha a economia, quando falha a Vênus de Touro, caem as bolsas. Quando falha a diplomacia, a Vênus da Balança, temos guerras. E, portanto, eu fui à procura de padrões de posicionamentos da Vênus quando as riquezas materiais e quando o bom entendimento entre os povos colapsavam. Ora, é óbvio que o contexto desta Vênus, portanto, e da sua relação com os restantes indicadores do estado das coisas, não é? Que são os outros planetas do sistema solar, portanto, essa relação tem que ser tida em conta. E isto pede ainda muito mais trabalho do que aquele que eu vos estou aqui ainda a apresentar e que está, obviamente, por fazer. Portanto, o que eu vou apresentar é uma espécie de um aperitivo de uma pesquisa em curso, mas que me tem surpreendido por dois motivos, para já. Em primeiro lugar, surpreende-me a forma como Vênus está sempre a revelar a sua natureza e impacto, luz ou sombra, nos pontos-chaves desse desenrolar cronológico dos acontecimentos políticos e económicos. E em segundo lugar, porque salta aos olhos a sua preferência por trânsitos em certos signos ou no seu movimento cíclico quando ocorrem as grandes crises dos mercados ou conflitos armados entre os países. Portanto, eu agora vou começar por vos falar do que é que se está a passar, e isto na senda daquilo que provocou na Helena o desejo de fazer este encontro, aquilo que se está a passar desde que começou a série de eclipses atual, cujo nódulo norte é regido por Vênus, no Touro, e onde se encontra, como sabem, Urano, numa proposta, dizemos todos o mesmo, numa proposta de novos valores, que é um termo que dá para muita coisa, desde as criptomoedas, uma nova gestão do planeta, os alimentos feitos em laboratório, ou qualquer coisa ainda tão novo que ainda nem sequer sabemos o que é que possa vir a ser. Mas, portanto, dentro dos significados conhecidos, a história que eu vos quero contar é a seguinte. Em meados de novembro do ano passado, a seguir ao primeiro eclipse no eixo Touro-Escorpião, a 19 graus de Touro, os Estados Unidos e a Ucrânia puseram notícias cá fora que revelavam que a Rússia tinha concentrado milhares de tropas na fronteira com a Ucrânia. Portanto, para mim fez-me sentido, o Touro, a terra, o Escorpião, a força. Depois, a 17 de dezembro, com a Vênus conjunta a Plutão a 25, 26 graus de Capricórnio, a Rússia exigiu do Ocidente que cessasse toda a atividade militar no leste da Europa, com os detalhes dos níveis de segurança e garantias oferecidos pelo Mercúrio em Capricórnio. E depois a Vênus entrou retrógrada a 20, conjunta a Plutão, e os mercados começaram a cair. No lado da guerra, entrou-se na fase de teste ou de reavaliação das possibilidades diplomáticas para resolver as tais mudanças estruturais que o Plutão estava a tentar provocar, e Vênus estava então na sua fase de estrela da noite, desde 26 de março. Eu vou-vos falando da Vênus, estrela da noite, estrela do dia, porque isto depois, quando chegar ao fim, percebem onde é que eu quero chegar com isto. Depois, a 9 de janeiro, a Vênus entrou numa fase nova, entrou na fase de estrela da manhã, a 18 graus de Capricórnio. E logo no dia seguinte, a 10, começaram as conversações em Geneve e por Zoom, entre os europeus, entre os membros da NATO, entre os Estados Unidos, entre os russos. Portanto, estamos a 10 de janeiro com Mercúrio conjunto a Saturno em Aquário e Vênus sempre retrógrada em Capricórnio. A 24 de janeiro, Marte entra também ele em Capricórnio e, com Mercúrio e Vênus retrógrada, não há conversa, não há negociação, e os Estados Unidos e a NATO reforçam marciana e estruturalmente a sua presença no leste europeu, põem as tropas em stand-by e saem os diplomatas europeus de Kiev. No dia 30, a Vênus entrou direta, com o Mercúrio retrógrado, agora ele conjunto a Plutão. E, portanto, a conversa intensificou-se. E no dia 31, logo no dia a seguir, nas Nações Unidas, numa sessão à porta fechada, mas cujo teor depois se veio a saber, a embaixadora dos Estados Unidos no Conselho de Segurança acusou a Rússia de estar a provocar uma guerra, coisa que o Putin foi negar logo publicamente no dia seguinte, dizendo não, o Ocidente é que não está a respeitar as exigências de Moscou. Eu acho que isto ilustra muito bem o que os planetas estavam
lá em cima estavam a indicar. Eu agora aqui quero fazer um parênteses astronómico. Foi um scoop, que foi um breaking news, que não foi da CNN, mas foi da NASA. Ora, o que é que os céus estavam a mostrar de novo nesta altura? A 10 de fevereiro, os meios de comunicação de todos os géneros, desde a televisão, vários postos, né, anunciaram que a NASA tinha obtido fotografias do nunca fotografado lado negro, lado sombra, lado escuro, lado noite de Vênus. Nunca isto tinha acontecido. Portanto, estas fotografias tinham sido tiradas exatamente há um ano atrás, a 10 de fevereiro de 21, quando ela estava conjunta, submissa a Saturno em Aquário e todos nós em estado de emergência por causa do Covid. Ora, o que é que a NASA disse agora? Disse, depois de um ano a analisar os dados, que o lado de sombra, que o lado de noite, que se opõe da Vênus ao Sol, é um lado infernal, que é um inferno de calor e de nuvens de ácido sulfúrico. Bom, uma cena altamente tóxica, o lado noite da Vênus. E, portanto, ao tomarmos conhecimento deste lado da noite tenebrosa, da Vênus, em simultâneo assistimos ao fracasso sucessivo das diligências diplomáticas entre os diferentes atores. E isto num crescendo de se encontrar uma solução pacífica e com um aumento máximo exponencial de sulfúrico de toxicidade informativa. De seguida, a 24 de fevereiro, no dia em que Vênus e Marte fizeram conjunção nos 22 graus de Capricórnio, que se bem se recordam foi o grau em que Plutão e o Saturno fizeram conjunção em janeiro de 2020. Portanto, neste dia, 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia. E eu agora vou começar, dei-me um segundo, que é para eu resolver aqui umas coisas técnicas que eu quero partilhar o horóscopo dessa invasão. Dei-me só um segundo. Fazer isto, ponho este aqui e agora tenho que abrir esse horóscopo, não é? E fazer share screen, certo? Sim, compartilhar a tela. Espera aí. E já estão a ver ou não? Não, tem que pôr compartilhar a tela. Sim, sim, é o que eu estou a fazer, espera aí. Aí agora pede-me para ir espera aí, tenho que ir às preferências do sistema e dar licença aqui. Olha, isto vai ser uma desgraça porque eu não vou conseguir. Porquê? Porque ele esta coisa da privacidade não me aparece aqui o zoom neste sítio. Só se quiseres enviar-me por WhatsApp e eu partilhar eu aqui. Não, é muito complicado porque são muitos horóscopos. Olha, eu vou-vos falar, portanto, deste horóscopo enquanto dê-me só mais um segundo para ver se eu consigo fazer isto. Share screen. Eu já dei permissão. Sim, não, o problema não está desse lado, o problema é meu. Está-me a pedir para eu abrir aqui a minha segurança e privacidade, mas só que depois não me aparece o ícone do Zoom do lado esquerdo. Bem, olhem, desculpem, mas eu vou continuar porque não podemos parar aqui. Ora bem, portanto, este horóscopo da invasão da Ucrânia, que eu se calhar por acaso posso mandar por mail, não é? Ou até talvez conseguir pôr aqui no bate-papo. Sim, se calhar ainda é melhor. Espera aí. Porque assim... Sim, assim todos podemos ver. Isso é uma ótima ideia. Espera aí. Pronto, já está. Já está aí no bate-papo. Portanto, a invasão da Ucrânia dá-se com o Plutão conjunto a Vênus nestes graus. E de seguida, Plutão e Vênus voltam a fazer conjunção. Eles voltam a fazer conjunção no dia 3 de março, a 27 graus de Capricórnio, e é isto que é absolutamente extraordinário, que é no dia em que a Vênus entrou retrógrada no final de dezembro. 3 de março a guerra está instalada na Ucrânia e é nesse dia que se cometem aquelas primeiras enormes atrocidades naquela cidade. Quando Vênus e Marte passam para Aquário, saem do Capricórnio e passam para Aquário, o que é que acontece? A diplomacia internacional arma os ucranianos.
Portanto, também é um indicador perfeito do que é que se estava a passar. Depois, em abril, a conjunção de Vênus, Júpiter e Neptuno em Peixe correspondeu àquela solidariedade global, não é? Com os refugiados ucranianos, mas também a inflação, que Júpiter rege, a subida dos preços do petróleo, que é Neptuno que rege. As bolsas continuaram a cair. E agora, em maio, um novo eclipse, que é o de hoje, em quadratura a Saturno. Levanta estas questões, como criar uma nova economia, que é a economia do touro, não é? Regenerando as finanças globais em queda, que são simbolizadas pela Lua em Escorpião. Ora, Vênus vai voltar a ser estrela da noite a 22 de outubro, a 29 graus da balança, e passa a elíptica em 2 de agosto próximo, a 18 graus de Caranguejo. E é também no dia 2 de agosto que o Marte, o Urano e o Nódulo Norte se vão fazer conjunção a 18 graus de Touro em sextil a essa Vênus. Ora, isto pode parecer assim uma grande confusão para quem não está a ver esse horóscopo desse início de agosto, mas para além disso, portanto, é altamente explosivo, não é? Portanto, temos o Nódulo Norte, temos Marte, temos Urano conjuntos no mesmo grau, e uma semana a seguir a Vênus faz oposição ao Plutão e, portanto, a oposição exatamente ao ponto onde ela estava quando se encontrou com Plutão nos preparativos da invasão e no momento da invasão. E, portanto, é um ponto claro de viragem este mês de agosto, antes da Vênus voltar a ser estrela da noite, que é quando tudo acontece. E, portanto, face a isso, o que é que nós podemos esperar? Portanto, a minha pesquisa, a minha investigação começou por este desenrolar que eu estou agora aqui a partilhar convosco. E, portanto, é preciso olhar para trás e identificar se houve padrões de aspectos entre planetas ou de passagens de Vênus por signos específicos, tanto nos casos onde essa diplomacia falhou, como no caso em que as bolsas colapsaram, não é? E, portanto, eu fiz esse trabalho de análise obsessivamente de todos os horóscopos das grandes quedas da bolsa desde o início do século XX e também dos horóscopos das principais guerras desde que o Napoleão invadiu a Rússia. E, portanto, eu vou dar-vos algumas das conclusões, vou poupar-vos a muitas dessas guerras, mais ainda porque tenho dificuldade em fazer o share screen para vocês se distraírem com as imagens e não adormecerem com a conversa, não é? Eu vou focar a apresentação desses padrões apenas nas quedas das bolsas e nas guerras que envolveram a Crimeia, porque de facto há aqui muita coisa em comum. Ora, eu não quero deixar de ressalvar que tudo isto não deixa de ser uma investigação preliminar, que é um trabalho em curso, que eu quero aprofundar, mas como a Helena me fez este convite e se encaixava no tema, arrisquei e apesar de eu sentir um pouco fora ou bastante fora do baralho, porque não estou a falar de Vênus amor, mas estou a falar da Vênus do vil metal, não é? Estou a falar da Vênus do dinheiro dos mercados financeiros e do vil metal, que é o maior negócio do mundo, que é o negócio das armas. E esse negócio das armas só é rentável quando a diplomacia falha, obviamente, não é? Portanto, eu queria começar por vos mostrar alguns horóscopos da queda das bolsas e contar-vos a história que está por trás disso. E eu vou pôr aqui algumas no bate-papo. Sim, que eu partilho, sim. Ver se isto funciona, porque senão vocês vão mesmo sofrer. Espera aí. Vou pôr aqui. Espera aí, como é que eu consigo? Espera aí. Uma. Pronto. Vocês não sabem no que se meteram, pediram para falar disto. 2. Vou já pôr 3 e depois ponho os outros 3. Ok? Pronto, eu usei 3. Agora também tenho que os abrir aqui no meu. Pronto. Espera aí, crashes. Vamos ao primeiro. O primeiro horóscopo que aí tem é o horóscopo do pequeno crash. Portanto, toda a gente sabe que em 1929 que houve o grande crash da Bolsa, que depois deu origem a toda a Grande Depressão e depois daí veio a Segunda Guerra. Bom,
Mas antes desse grande crash, houve o chamado pequeno crash, por isso é que o outro se chama grande, porque houve um pequeno primeiro. Esse pequeno crash aconteceu em março, a 25 de março. E porquê é que ele aconteceu? Aconteceu porque o Fed, que é o banco americano, avisou que havia um excesso de especulação. E que sempre que há um excesso de especulação significa que há um desequilíbrio, não é, entre o escorpião e o touro, não é, entre a economia e as finanças. Os investidores começaram-se a desfazer das ações, isto expôs toda a fragilidade económica do mercado, e 2 dias depois disso o National City Bank resolveu investir 25 milhões de dólares no mercado, que hoje em dia não é nada, mas naquela altura era imenso, para travar a queda. Travou a queda, mas havia problemas de fundo, que era continuava a decair a produção de ferro e aço, continuava a decair a indústria automóvel, caía a construção das infraestruturas. Portanto, esta situação em março, o que é que teve como consequência? Como não resolveram a questão de fundo e o desequilíbrio essencial, estrutural se mantinha, os indicadores continuaram a agravar-se. Até ao tal grande crash de outubro, que mesmo assim ainda teve nas vésperas uma espécie de uma fúria de investimento, a crédito sempre, em 1 de outubro. Ora, isto é o segundo horóscopo que está aí, que é o horóscopo do grande crash, que é o de... está aí, estão a ver, o de 28 de outubro de 1920 é o segundo que eu pus aí. Já vamos. Ora, o que é que está aqui de interessante? Bom, é que a Vênus estava estrela da noite, e eu insisto nisto para depois chegarmos à conclusão final. Essa Vênus, estrela da noite, agora está aqui uma coisa, pronto. Essa Vênus, estrela da noite, ela estava cheia desde 1 de julho de 1928, quando fez conjunção superior retrógrada ao Sol a 9 graus de Caranguejo. Depois fez conjunção inferior ao Sol em Vênus Nova, estrela da manhã, a 20 de abril de 29, a 29 graus de Carneiro, e temos 2 dias seguidos, chamado Black Tuesday, em que as bolsas caíram 13% e 12% sucessivamente. Ora, o que é que estava por trás disto? Estava o facto de não se ter resolvido os problemas que existiam bem para trás, que era o pico do crash, que era o excesso de entusiasmo daqueles anos 20 loucos e maravilhosos, excesso de confiança, crédito fácil, e o que é que isto teve como consequência? O pânico. O pânico é uma coisa que eu ainda não percebi bem qual é que é o indicador do pânico, e depois podemos falar sobre isso, porque o que é que indica o pânico? Bom, consequências, grande pressão até 1939. Vênus, estrela da manhã, desde a conjunção inferior até o tal 20 de abril, só faz conjunção superior ao Sol e se torna estrela da noite, Vênus cheia muito mais tarde, não sei de Mas cor. espera, estamos aqui com o horóscopo do crash de 1987. Será que não é este? Não, esse é o terceiro, era o outro antes. Ai, desculpa. Então, como é que vamos aqui? Eu pus o 2, 1, 2, 3. Será que então é este? Deixa eu ver. Não, este é o crash de 2002. 1, 2, 3. Puseste aqui 3. 2002 é o terceiro. 2002 é o Invasão da terceiro. Ucrânia. Desculpa. Pronto, está aqui o de março. Crash de março de 1929. Fui eu que pus mal, então. Peço desculpa, que isto fugiu de tudo. Então, eu pus primeiro o de março de 29, depois devia ter posto o de outubro. Espera. Outubro de 87. Não, pois não está. Eu que tinha que pôr, o que eu estava a falar era do... Falta aqui um. Falta este, que é o de outubro, este que eu estava a falar, que foi agora, que é o de outubro de 29. Pronto, A seguir ao de outubro de 29 é que se segue o de 87. Pronto, então vamos lá ver. Isto tudo se resolve. Pronto, é este então, crash de 29. Pois eu estava a ver que a conversa não batia com o mapa. Sim, pronto. Então, o que é que nós vemos? Vemos a cabeça do dragão conjunta ao Quiron, não é? O Sol em Escorpião, Marte em Escorpião, Marte em Trígono ao Plutão, que já está em Caranguejo e, portanto, já está a anunciar todos os nacionalismos
e tudo o que veio a acontecer a seguir a este crash. A lua em Virgem, que também é uma lua que se repete, e daí eu, aliás, na minha aula das quartas-feiras, em que analisamos horóscopos, tive a ver com o grupo, percebe, falámos sobre isso. Talvez a lua em Virgem seja a lua do pânico, não é? Do medo que as coisas nos fujam por entre os dedos, a gente só está a ver os dedos. Bom, ora, podíamos passar... e o Saturno em Sagitário, que também é outra coisa que acontece imenso, porque o Saturno em Sagitário, o que é o Sagitário? O Sagitário é a grande banca internacional, é o que é regido por Júpiter, não é? Portanto, quando o Saturno está em Sagitário, não há crescimento. Basicamente, onde ele está, atrofia, e, portanto, atrofia toda a possibilidade de expansão jupiteriana dos mercados internacionais. Podemos passar ao de 87? Já está. Ok. Então, espera aí, deixa-me eu também olhar para o meu de 87. Cá está ele. Ora bem, o que é que aconteceu em 87? Em 87 o Dow Jones caiu 22%, assim, de repente. Motivos. Primeiro, porque houve algum entusiasmo na recuperação económica depois de uma recessão do início dos anos 80, mas tudo a abrandar, a economia a abrandar, os mercados a subir, portanto, mais crédito, sempre a mesma coisa, mais crédito, mais empréstimos, mais dinheiro sem sustentabilidade venusiana taurina. A inflação a subir. Vemos o Júpiter em Carneiro, não é? Em Trígono ao Sagitário, que está lá outra vez, como estão a ver, a Trígono ao Saturno, que está como estão a ver, outra vez em Sagitário, mas este Júpiter está oposto ao Sol, não é? E o dólar estava demasiado forte. Vênus estava conjunta a Plutão, e há um fator muito importante que foi a primeira crise da OPEP. O petróleo é regido por Neptuno, o Neptuno está quadrado a Marte, há uma crise nos acordos da OPEP, Marte em balança, que é o que gera as relações da organização, e para além disso houve uma outra coisa que aconteceu, que eu não sei como é que podemos ver os aspectos aqui, mas que teve um impacto económico real, que houve uma enorme tempestade em Inglaterra e no norte da França, houve ventos de mais de 220 km por hora, danos tremendos, e isso também abrandou a confiança das pessoas. E outra coisa que também pode ser identificado nesta quadratura do Marte a Neptuno, que é o Irão ter atacado navios petroleiros americanos no Kuwait. Consequências: uma compreensão da interdependência dos mercados internacionais, que é uma coisa que se começa agora a tornar muito mais clara, mas também dos impactos diferentes em cada um dos crashes que existiu nas diferentes bolsas. Teve que haver uma correção do mercado. Vênus estava estrela da noite, estava cheia, agora não vou entrar aqui pelos graus, estava cheia desde a conjunção superior ao Sol a 23 de agosto de 87, e só fica estrela da manhã depois em 22 graus de Gêmeos, depois em 1988. Agora vou-vos mandar outro crash. Espera aí, vou-vos mandar um crash que é muito engraçado de ver este crash, porque é o crash das tecnológicas, que é o .com, o crash das .com. Ora bem, se a Helena conseguir abrir... Sim, já estamos. Crash 2002. Sim, ora bem, este é o crash da enorme subida e da enorme queda das ações das empresas tecnológicas. Tem um ascendente Aquário, tem o Neptuno no ascendente quadrado a Vênus, tem o Urano também no ascendente. Ora, o que é que aconteceu? Entre 1925 e março estão aqui a dizer que ainda está o de 29. Pois, mas é um bocadinho impossível. E agora? Ainda estamos no mapa, eu agora não sei. Só se eu fizer assim, descompartilhar e voltar a partilhar este 29, pensava que eu mudava a tela e eu ia lá. E já está, é esse, exatamente. Pronto. Ora vou bem. avisando, desculpem lá, mas nós não somos umas barras ainda na informática. Bom,
Então, o que é este crash das .com? Este crash das .com está à vista, não é? Portanto, temos um ascendente de Aquário, que é obviamente o signo da inovação e do coletivo e das novas tecnologias. Está cá o Urano e está cá o Neptuno, oposto a Júpiter. E está uma quadratura a Vênus, também não é coisa boa. Temos outra vez a Lua em Virgem, um grande pânico, conjunto a Marte. Portanto, entre 1995 e março do ano 2000, o Nasdaq, que é o Nasdaq e o Dow Jones, são os dois indicadores que eu tenho usado, porque é muito fácil fazer os horóscopos, porque os valores que têm à hora de fecho, eles fecham inexoravelmente às 4 da tarde, portanto os horóscopos são corretos. Portanto, entre 95 e 2005 anos, o Nasdaq tinha subido 400%. Loucura. O entusiasmo das .com depois do surgimento da internet em 1983, não é? Portanto, a tech cresce brutalmente depois disso. E a World Wide Web nasce em 98, não é? Ela nasce em 98 e, portanto, nós temos, nestes anos 90 e neste final dos anos 90, um crescimento absolutamente exponencial de todas as startups e de todo o comércio online, com taxas de juros muito baixas, imensa especulação e imenso financiamento a crédito dessas empresas tech. Ora, as empresas tinham um crédito fácil, não é? Mas não tinham um plano de negócios. E acima de tudo, a coisa mais grave é que não tinham quem vender, porque as pessoas não tinham internet em casa. Portanto, a tecnologia estava lá, mas as bases, não é? Portanto, a Lua, o Marte e o Mercúrio em Virgem, eu acho que também representa essa carência. Não temos maneira como é que vamos resolver isto, quadrado a Saturno, não é? Portanto, qual é que foi a consequência disto? A consequência disto foi, uma vez mais, o crédito todo, não é? Vênus em Escorpião, imenso crédito, quadrado a Neptuno, uma ilusão que aquilo tudo ia dar maravilhosamente, um exagero de criatividade pela quadratura a Leão. Ora, a maior parte das empresas faliu. Elas não estavam enganadas, mas o público é que não estava pronto, sem esse uso da internet generalizada. Portanto, teve que haver um reajustamento e um novo foco nas bases do setor, e apenas sobreviveram dessas grandes. Da altura só sobreviveram 3, que foi a Amazon, o eBay e o Priceline. Ora, onde é que andava Vênus? Vênus estava outra vez estrela da noite. A seguir temos o crash de 2008. Onde é que está o crash de 2008? Vou-vos mandar. Já não faltam muitos. Se quiserem que eu salte, se acham isto muito coisa, escrevam aí no bate-papo que eu salto aqui um crash ou 2. Qual é que queres agora? Agora quero por este, 2008, que pus agora. Espera. Ok. Queridos, obrigada, estou a dizer para eu não saltar. Já 2008. Eu pus agora, já está aí. Agora tem que ser eu a abri-lo também. Ora bem, o que é que acontece em 2008? Bom, em 2008 acontece sempre a mesma coisa. Aconteceu que havia uma dívida absolutamente gigante. Porquê? Porque, se vocês bem se lembram, em 2008 e 2009 foi quando o Plutão entrou em Capricórnio. E Plutão, ao entrar em Capricórnio, quer dizer, começou com um bang gigante, que foi a enorme crise dos subprimes, portanto, aqueles empréstimos que haviam ao imobiliário que não tinham sustentação absolutamente nenhuma, que eram empréstimos sobre empréstimos sobre empréstimos a pessoas que não tinham maneira de pagar nem o primeiro não podia pagar o segundo. Portanto, Plutão entra em Capricórnio e começa a revelar este problema estrutural financeiro brutal que existia. E, portanto, o Dow cai 22% na semana de 10 de outubro e 5 minutos depois da Câmara dos Deputados, nos Estados Unidos, ter recusado cobrir uma dívida bancária de 700 mil milhões de dólares. Não é? Ora, os preços das casas caíram 30%, o desemprego subiu de 5% para 10%, isto foi por aí fora até 2009. Ora bem, consequência disto foi que esta crise dos mercados de subprime que extrapolou para as dívidas bancárias. Mais bancos envolvidos nesta cadeia de dívida, sempre o Plutão reger a dívida. Isto passou para as dívidas soberanas, porque os Estados, para sustentar a economia,
compravam os bancos, foi o que aconteceu em Portugal, foi o que aconteceu na Irlanda, foi o que aconteceu na Grécia, não é? E, portanto, essas dívidas soberanas depois passaram por uma crise bancária mundial que ainda estamos a viver. Vênus, estrela da noite. Ora, se nós olharmos para aqui, para este mapa de 2008, vemos a cabeça do dragão conjunta a Neptuno, conjunta à Lua, portanto, um pânico, uma dúvida, quer dizer, como é que isto nos está a abalar profundamente, e vemos o Plutão, pronto, quadrado a Urano, não está exatamente, ele aqui está nos 28 graus de Sagitário, mas ele já tinha entrado no Capricórnio, e a Vênus está também em Escorpião, com o Saturno, este aqui é o grande marcador, com o Saturno oposto a Urano, com o Saturno no ponto onde a Lua costuma estar em Virgem nas crises anteriores. Esta é a grande crise de 2008 que marca todo o tempo em que ainda estamos agora, porque o Plutão ainda não chegou ao fim de Capricórnio. E, portanto, só quando o Plutão de facto entrar em Aquário é que este problema que se disputou nesta altura terá que encontrar uma nova solução, mais ainda porque com a inflação que existe agora e que começou a agravar desde que o Júpiter entrou em Peixe, que acontece sempre que o Júpiter entra em Peixe, a inflação amplifica-se brutalmente. Como é que os Estados vão suportar a crise económica que todos estamos a passar? Portanto, tem que haver uma reforma do sistema financeiro internacional, fala-se muito disso, e tem até o Plutão entrar em Aquário para tratar do assunto. Agora vou-vos mostrar o crash seguinte, que é o crash de 2016, que eu vou pôr aqui, que foi um crash global. Foi um crash global que começou com uma... Já chegou aí? Sim. Foi um crash global e que aconteceu como resposta, onde a coisa foi despoletada, foi na China em janeiro. Eu vou-vos poupar o mapa da China, vou-vos mostrar este europeu. Portanto, isto foi, agora, portanto, podemos começar por olhar para o mapa, vemos outra vez o Saturno em Sagitário, estão a ver outra vez o Saturno em Sagitário, e em quadratura a Júpiter e a cabeça do dragão em Virgem, que é género, é preciso poupar, é preciso poupar. Marte em Escorpião quadrado à Lua. Ora bem, o que é que aconteceu? Esta crise foi global. Foi uma crise global. Eu acho que um indicador disso também é o Sagitário estar na casa 2, com o Saturno aqui. Ela começou, os investidores perderam nesta crise 2 trilhões de dólares, com quedas em todos os mercados internacionais e com os mercados de bens e de divisas. Ela começa com a tal turbulência no mercado chinês, caiu 43% entre junho e agosto de 2015, provocou uma desvalorização da moeda. Uma vez mais, os empréstimos eram superiores aos resultados, endividamento excessivo, os investidores venderam ações globalmente e o produto interno bruto chinês caiu imenso. Portanto, o que provocou depois o resto foi o medo que o abrandamento económico da China fosse por aí abaixo, que é exatamente o que nós estamos a viver agora, com milhões de pessoas fechadas em casa na China, o porto de Xangai fechado, a baixar a produção de imensos componentes de peças automóveis ou de computadores, mas pronto, já lá vamos. Portanto, temos este antecedente também, não é? Portanto, foi o medo que o abrandamento económico da China tivesse um impacto global e teve. Houve um colapso no preço do petróleo, porque, quer dizer, não havendo consumo, baixa o preço do petróleo, passou a menos de $30 o barril, e com o Irão, a quem foram tiradas as sanções naquela altura, também a inundar o mercado. Ora, isso vê-se aqui no Neptuno em Peixes, não é? Que está em trígono ao Sol e à Vênus. Ora, entretanto, na consequência daquela crise de 2008, 2009, a Grécia também não conseguia pagar a dívida soberana, os Estados Unidos pararam de injetar capital no sistema e a Inglaterra, o Brexit, o voto sobre o Brexit também abalou profundamente, estruturalmente,
ficou o mundo inteiro na dúvida, e agora o que é que vai acontecer? Portanto, qual é que foi a consequência disto? Foi uma dieta, foi a dieta global das taxas de juros baixas, que ainda estão a acontecer, e o quê? E uma facilidade de poder haver empréstimos para promover o investimento. Onde é que estava a Vênus? Vênus estava a estrela da noite. Estava a estrela da noite, onde tinha feito conjunção superior com o Sol a 16 graus de Gêmeos, Gêmeos esses que regem exatamente este comércio. E agora vou-vos passar o último destes crashes, que é o crash de 2020, que é o crash Covid. Vou-vos mostrar o crash Covid. E o que é que nós vemos no crash Covid? Bom, o crash Covid prolongou-se, foi um cair lento, de que foi de 12 de fevereiro até dia 23 de março. Já conseguiram? Helena, desculpe, já conseguiu? Sim. Já está. O Dow Jones perdeu 37%, a Bolsa teve a sua atividade suspensa várias vezes, as empresas de aviação, os transportes, a energia foram as mais afetadas pela pandemia. Como se vê, casa 3, Vênus na 9 em Carneiro, regida por Marte, quadrada a Saturno, Plutão e Júpiter. Ora, o motivo disto foi, obviamente, a pandemia, não é? As restrições globais aos movimentos das pessoas, mas mesmo assim a recuperação foi rápida, porque nos Estados Unidos o Tesouro e o Congresso e os diferentes países, mesmo na Europa e mesmo em Portugal, aprovaram apoios ao desemprego, estímulos ao investimento, facilidade de empréstimos, etc. Onde é que estava Vênus? Vênus estava estrela da noite em conjunção superior com o Sol, em Leão. Ora, agora estamos em maio. Estamos em maio, o que é que se está a passar? O mercado está super volátil, o Urano está em trânsito sobre o ascendente touro dos horóscopos do Nasdaq e do Dow Jones, está a haver um abrandamento da produtividade chinesa, tal como nós vimos no crash de 2016, a ter um impacto global, com milhões de pessoas sem trabalho na China, a inflação global, temos a guerra e temos o petróleo e o gás russo fora dos mercados. Ora, aqui é que há uma diferença. É que a Vênus está à estrela da manhã, desde a conjunção inferior ao Sol a 19 de Capricórnio a 9 de janeiro de 22, e fica, portanto, isto é agora, não é? Portanto, neste momento, isto não foi na crise do Covid. No Covid ela estava a estrela da noite. Agora, neste momento, a Vênus está à estrela da manhã. Ela vai ficar a estrela da noite, como se passou nas outras crises todas, ela vai ser estrela da noite em conjunção superior ao Sol a 22 de outubro, a 29 graus da balança. Portanto, eu acho que é de... depois já vamos aos padrões, mas pelo menos vemos que há um padrão, que todos os crashes das bolsas ocorrem com a Vênus estrela da noite, e vamos ver o que é que acontece em outubro, se entre outubro e março, que é enquanto ela vai estar estrela da noite, se o abanão é ou não maior. Portanto, esta era a primeira parte daquilo que eu vos tinha para apresentar, já são 45, portanto vou-me despachar. Ora, o que é que eu posso? Agora queria falar das guerras. Bom, eu vou-vos, pronto, vocês viram, eu falei de fios. Tens aqui uma pergunta, já que vais mudar de assunto. Quer dizer, pergunta ao Fernando, quer dizer que estes crashes só abradarão quando Plutão entrar em Aquário em novembro de 24 e também quando Urano sair de Touro em 2025? Não, eu para já acho que isso é uma pergunta que, se me fizerem essa pergunta do Dow Jones por ser de Nova Iorque, eu cobro uma fortuna para dar a resposta. Portanto, essa é a primeira coisa. Não, e Plutão entra já em Aquário em março do ano que vem, depois volta atrás, não é? Eu acho que temos aqui um padrão muito nítido, que é o padrão dos crashes só ocorrerem quando a Vênus está à estrela da noite. E, portanto, a Vênus vai se tornar estrela da noite em outubro, e, portanto, nesse período em que ela vai estar estrela da noite, não há crashes sempre que ela é estrela da noite, mas se houver um crash, é mais provável que seja enquanto ela é estrela da noite do que estrela de dia, pelo padrão que se verifica que aconteceu
desde o princípio do século XX. E mais do que isso não posso adiantar. Sorry, está bem? Agora vamos às guerras. As guerras. Portanto, eu analisei 25 conflitos, e não só, quer dizer, e nesta lista não estavam só conflitos, porque eu, por exemplo, fiz também a entrada, estudei também o mapa da entrada da subida do Hitler ao poder, que não era um conflito, porque foi uma coisa unânime, não é? Mas que esteve na base de conflitos que se vieram a suceder. Fiz também o horóscopo das Torres Gêmeas, do ataque às Torres Gêmeas, quer dizer que é um ataque, mas só a seguir a isso é que veio uma guerra. Bom, e vou-vos dar as conclusões disso e depois vou só ver os horóscopos que têm a ver com a Crimeia. Desses conflitos todos, a Vênus está em Leão 7 vezes mais do que nos outros signos. Portanto, a Vênus em Leão é uma Vênus do orgulho, não é? É uma Vênus do eu é que ganho, eu é que sou o rei da selva. Portanto, a Vênus está nitidamente 7 vezes mais em Leão do que os outros signos. Seguindo-se o Escorpião, está 3 vezes mais, e o Aquário 3 vezes mais, sendo que uma das vezes que ela está em Aquário é na Guerra Fria, que eu achei graça a Vênus estar em Aquário na Guerra Fria, porque é assim aquela, estou-te a ver, não é? É uma coisa assim mais, portanto era a estrela do dia, não é? E está ali em Aquário, estamos a ver um ao outro, portanto estamos a ver socialmente o que é que está a acontecer. Portanto, Vênus em Leão, definitivamente uma Vênus boa para se entrar em conflito, completamente ciosos, não é ciosos, cientes da nossa força, do nosso orgulho, do nosso domínio, do nosso ego, da força do nosso país. Depois, nestes mesmos conflitos todos, a Vênus é a estrela da noite 14 vezes e só é a estrela da manhã 3 vezes. Portanto, uma vez mais, a Vênus sombria, não é? Está por trás de quase 75% dos conflitos desde o século XVIII. Ela só é a estrela da manhã na Guerra Fria, na Guerra da Bósnia e nas 2 invasões mais recentes da Crimeia, a invasão de 2014 e a invasão agora de 2002, a invasão da Ucrânia. E isso é uma coisa que eu também ainda não percebo, mas talvez para o ano, se isto se repetir, eu possa dizer alguma coisa sobre o assunto. E para não estar a falar destas guerras todas, portanto, dou-vos o panorama que é, ok, Vênus em Leão e Vênus Estrela da Noite é o padrão que preenche mais requisitos para que haja uma guerra séria. Vou-vos mostrar 4 horóscopos rapidamente, que é, primeiro de tudo, bem, já viram que é o da invasão. Agora vou-vos mostrar a primeira vez que a Crimeia foi anexada pela Rússia, que é uma história maravilhosa, que é a história do expansionismo da Catarina a Grande, que tinha um amante que era o Potemkin, com quem se casou secretamente, não sei se vocês sabem a história, mas Catarina a Grande está aí, pronto. A Catarina a Grande estava apaixonada pelo Potemkin, que era um duque ou um príncipe, que acho que era um personagem absolutamente extravagante e cheio de vida, e acho que também tinha imensos pelos, e ela gostava do aspecto do urso do Potemkin. Foi-lhe dando cada vez papéis mais importantes no seu governo, e foi ele que promoveu toda a expansão territorial da Rússia sob Catarina a Grande, e foi ele que propôs a invasão da Crimeia, e mostrar, isto é a história que eu acho mais maravilhosa, e mostrar à Catarina o que é que ele já estava ali a fazer, como fantástico ele era. Então, o que é que ele fazia? Ele tinha módulos de casas desmontáveis em madeira e punha à beira da estrada para onde a Catarina ia passar. A Catarina passava, parava para a noite, desmontavam as casas e depois voltavam a montá-las noutra ordem no trajeto seguinte. E assim a Catarina continuava a dar-lhe, por ser imenso financiamento, para ele continuar a invadir e a popular e a ocupar, portanto, criar casas e estruturas nos territórios que invadia. Ora bem, ele era o ministro da guerra, e o que é que ele faz? Ele constrói Sebastopol, que é hoje em dia Mariupol. Isto passa-se, quem lá estava eram os otomanos,
e aí ele constrói os primeiros estaleiros brutais em Mariupol, que naquela altura se chamava Sebastopol. Ora, não sei se viram, se calhar não é da vossa geração, um filme famoso dos tempos soviéticos que era o Coração de Potemkin. O Coração de Potemkin foi um grande navio de guerra russo que foi feito exatamente nestes estaleiros de Mariupol em honra, e que foi dado o nome em honra do Potemkin, que foi quem tomou pela primeira vez conta da Crimeia. Ora, quando isto acontece, Plutão, Marte e Júpiter estão em Aquário. Vamos ganhar terreno, vamos ao mundo. Estão em quadratura a Vênus por signo, não é por signo, porque os graus não batem certo, mas se formos para a astrologia helénica, portanto, podemos dizer que eles estão em quadratura por signo. Nos últimos graus de Touro, Vênus estava estrela da noite desde 4 de janeiro a 14 graus de Capricórnio. Eu acho também interessante esta coisa do Mercúrio estar em Carneiro, oposto a Neptuno, sabendo a história da ilusão da relação deles e da vontade, não é? De fazer coisas em nome do amor e para satisfazer a Catarina. Vou-me despachar, vou passar ao horóscopo de 1853, espera aí, 1853, que está aqui, já está. Ora, em 1853, o que é que acontece? Começa a Rússia invade parte da Moldóvia, que é agora a Roménia, contra o Império Otomano. E com o quê? Com o pretexto, que é o mesmo pretexto que está a ser usado agora, que é o pretexto de que a presença do Império Otomano ali tão próximo dos portos soviéticos, naquela altura russos, não é? Que era uma grande ameaça. Ora, essa guerra que começa, portanto, a Rússia tinha a Crimeia, não é? Vai para ali fora, como vai até agora, até Odessa, e invade a Moldóvia, que agora, aliás, também já se chama Roménia, já teve vários nomes, e isto alastra-se, e há uma retaliação, não é? Portanto, o Império Otomano tem aliados, e há uma retaliação, e a Rússia perde a guerra contra uma aliança da França, do Império Otomano, do Reino Unido e do reino de Piemonte-Sardenha, que era um reino italiano, mas que tinha bastantes armas. Ora, dá-se a meio deste período, portanto, entre 1853 e 1856, dá-se uma batalha terrível, em 1855, em Mariupol, em que a cidade, tal como agora, fica praticamente destruída, mas continua a ser parte do Império Russo. Ora, nós vemos que aqui a Vênus está em Leão, quadrada a Urano-Plutão, Marte está conjunto ao nódulo norte, e o Quirón está em Capricórnio, com o Júpiter em Sagitário, que é sempre também uma coisa de conquista. Vamos conquistar terreno. Bom, Vênus estava estrela da noite e só é estrela da manhã a 28 de fevereiro de 1954, mas a guerra só acaba em 1856. Ora, portanto, nós estamos a ver que há aqui um padrão, quer dizer, que nós sabemos na história, mas que também estamos a ver na astrologia, que há um padrão da parte russa que é: a Crimeia é nossa, a Ucrânia é nossa, Sebastopol, Mariupol é o nosso porto, é o nosso porto de acesso ao mar de Azov, são os nossos estaleiros. Bom, portanto, a Crimeia continua a ser russa. Depois da Revolução Russa de 1917, que pronto, agora não tenho tempo para vos mostrar o horóscopo, mas que é extraordinário, a Crimeia quis ser uma república soviética independente. Viviam lá os tártaros, mas o Stalin, na sua política de supressão das minorias étnicas, não é? Matou dezenas de milhares e sobraram 200 mil tártaros. E esses 200 mil tártaros foram deportados para a Sibéria. Eu acho que há paralelos incríveis com a política atual. E eles foram deportados para a Sibéria porque supostamente tinham colaborado com os nazis durante a Segunda Guerra. Ora, só com a desintegração da União Soviética depois de 1989 é que a Crimeia veio a ser parte de uma Ucrânia independente, mas não assim tão independente, porque havia umas condições e umas ligações de interdependência à Rússia
que estão muito patentes no céu de ambas, porque eu não posso agora mostrar porque não tenho tempo, mas quer dizer, as duas, tanto a Ucrânia como a Rússia, são nascidas no pós-Guerra Fria, em 1991, uma em agosto, outra em dezembro. A Rússia tem Vênus e Plutão conjuntos em Escorpião, a Ucrânia tem Vênus quadrada a Plutão. E, portanto, essa interdependência, aquelas coisas que não ficaram bem resolvidas, as águas não ficaram bem separadas, é isso que está na origem da primeira anexação que houve agora em 2014, e eu vou passar-vos o horóscopo de 2014, do qual o que se está a passar agora é a continuação, como vão ver. Aí. Quase a acabar, mas vou terminar. Desculpem, porque isto não está a ir bem. Pronto, eu acho que agora já foi. Ora bem, eu não sei se a Helena consegue pôr dois céus, se consegue pôr aquele primeiro de todos que eu mostrei da invasão agora de fevereiro e este. Agora tinha que ir ao bate-papo, não sei se... Mas eu mando outra vez coisa, espera aí. Mas eu não sei se consigo pôr as duas, só experimentando. Portanto, usei a invasão da Ucrânia. São os dois, é o A e o D. Mas de qualquer forma... Bom, eu vou falando, depois se conseguirem ver, veem, se não. Pronto, o que é que acontece em 2014? Em 2014, tal como aconteceu agora, como eu contei no princípio da minha intervenção, nós temos Vênus conjunto a Plutão em Capricórnio. Portanto, é exatamente o mesmo aspecto. E ela está oposta a Júpiter em Caranguejo. E Vênus está à estrela da manhã. Pois não dá. Não dá. Não sei, vêm os dois. Então põe a 2014, deixa estar a 2014. Vêm os dois ou não? O que aconteceu aqui? Estão a ver os dois mapas ou só um? Não, só um. Pronto, então não conseguimos Pronto, ainda fazer milagre. Eu vou explicando o paralelo. Portanto, em 2014, bom, vamos quando lá. a Rússia invade a Crimeia, sem que haja contestação por parte de ninguém, nem sequer por parte dos ucranianos, a Vênus estava conjunta a Plutão em Capricórnio, oposta a Júpiter em Caranguejo. Ok? O que é que acontece agora? Aconteceu agora. A Vênus está conjunta a Marte e a Plutão em Capricórnio, nos 22 graus de Capricórnio. Portanto, isto é incrível, porque, portanto, em 2014 vocês veem qual é que está a ver, qual é que está a mostrar. Agora estamos na invasão da Ucrânia. Sim. Então, deixa estar esse e eu vou só falar. Em 2014, no mapa de 2014, a Vênus e o Plutão estavam a 12 e 13 graus conjuntos em Capricórnio, opostos a Júpiter. E a Vênus, como estrela da manhã ou estrela da noite, era estrela da manhã desde a conjunção inferior a Capricórnio a 21 graus de Capricórnio, que é o tal grau da conjunção de Saturno-Plutão de 2020, e que é o grau da conjunção de Plutão e de Vênus na invasão agora em fevereiro de 2024. E outra vez, agora em 2022, a Vênus está à estrela da manhã desde uma conjunção inferior a 18 graus, ambas com o Vênus no seu ponto máximo de luz na invasão. Ora, nós tiramos daqui conclusões. Tiramos outra vez a conclusão de que, para já, sempre que se mexe na Crimeia, seja em 1783 a 2022, Plutão e Júpiter estão sempre envolvidos, como pano de fundo. Em 1783, Plutão está conjunto a Júpiter. Em 1853, que é uma guerra que tem imensos intervenientes, o Plutão está sesco e quadrado a Júpiter. Em 2014, na oposição de Plutão-Júpiter à anexação da Crimeia, e agora temos Plutão semi-quadrado a Júpiter nesta invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Ora, uma semi-quadratura, as coisas não costumam correr muito bem, portanto, isto não deve correr muito bem para a Rússia por causa deste primeiro aspecto.
Em 1783, sempre a falarmos desta história da Rússia, da Ucrânia e da Crimeia, a Vênus, deixem-me olhar aqui para o mapa, a Vênus estava em quadratura por elemento, isso nós tínhamos visto, a Plutão. Em 1853, a Vênus estava oposta a Plutão. Em 2014, a Vênus estava conjunta a Plutão. E agora temos, em 2022, a Vênus conjunta a Marte e a Plutão. Ora, eu acho que isto são demasiadas coincidências para não querer dizer que, de facto, há aqui um padrão que tem que continuar a ser investigado, que eu quero imenso fazer isso, mas queria partilhar convosco esta primeira abordagem e gostava imenso de saber a vossa opinião. Portanto, falei 1 hora, espero que dê tempo para fazer uma pergunta ou outra. Que maravilha, que investigação, mas olha, pode ser que ganhes aqui alguns apoiantes desta investigação. Sim, eu falei com a Inês e vou pedir à Inês se ela me ajuda a ver estas estrelas da noite e estrelas do dia, se ela achar o assunto interessante, e porque, quer dizer, eu acho que há que aprofundar, não é? Acho que ir mais longe neste, porque de facto ela é sempre estrela da noite nas quedas das bolsas e apenas neste momento agora ela é estrela da manhã, mas isto também já corresponde a um problema que já vem de quando ela era estrela da noite. Portanto, ver como é que isso se desdobra ao longo da cronologia, eu acho que seria interessante. Não, e podemos ver aqui se há aqui algumas perguntas. O que aconteceu aqui? Pronto, quer dizer, eu posso concluir porque há uma coisa que eu disse no princípio que eu acho que é de facto importante, é nós termos a consciência, mesmo quando não fazemos, quer dizer, não estamos sempre a fazer astrologia mundial ou financeira, não é? A maior parte das vezes estamos a ver céus de pessoas e a discutir céus de pessoas, mas eu acho que é muito importante ter essa consciência do tempo esse que é dado geracional pelos planetas lentos, não é? Pelos a partir de Urano e que estão muito tempo num signo, estão geracionalmente num signo, mas também temos consciência do que é que essas transformações dos geracionais nos diferentes signos trouxeram como mudança de padrão de valores para a Vênus dos nossos dias, de que é que gostamos e como é que nos relacionamos, porque a própria evolução dos relacionamentos, não é? Portanto, as mulheres não podiam sair sem os maridos, não podiam ter passaporte, não podiam abrir contas, portanto, isso tem a ver com a Vênus Touro e com a Vênus Balança. E, portanto, a pessoa perceber o tempo de que cada pessoa faz parte, não é? E isso com a Vênus eu acho que é muito relevante. Está aqui a Inês a perguntar como se vê se ela é estrela da manhã ou da noite. Bom, então, a Inês explicou muito bem isso. Pronto, são cálculos matemáticos, portanto, mas no nosso horóscopo nós vemos se ela é estrela da manhã, se ela está à frente do Sol, se ela passa e vemos se ela é estrela da noite, se ela se encontra atrás do Sol. Portanto, isso é no nosso horóscopo, nós podemos ver isso. E quanto às tabelas e os movimentos, é preciso usar tabelas de efemérides para isso, que estão disponíveis num site chamado AstroSeek, AstroSeek, S-E-E-K, onde, tal como que é uma espécie de um livro de efemérides online para esses trânsitos da Vênus. Não sei se tem aqui mais alguma pergunta. Quando podem ver no YouTube, penso que agora durante esta semana já vão ficar todas disponíveis no YouTube, no canal Astrologia, Energia e Consciência. Não sei se há mais alguma pergunta para ti. Eu tenho aqui uma pergunta sobre as cripto e sobre as cripto, mas é isso. Isso só com... Tcharam! Isso são questões muito sérias. Mas as criptos, sim, a cripto, o que eu acho interessante na cripto é que a Bitcoin surge 15 dias depois da queda das bolsas quando o Plutão entra em Capricórnio. Portanto, fecha-se a janela das antigas finanças e abre-se a janela das
das criptomoedas. Portanto, ora, nós ainda estamos num processo, não é? E é todo um processo que obviamente passa pelos tais novos valores, que são os novos valores do Urano em Touro, que pode ter muitas ilustrações, muitos significados, mas é o Urano que rege a internet, é o Urano que rege todas estas novas energias para a Terra e para os automóveis e para tudo, e é o Urano que rege exatamente esta circulação livre, esta descentralização que as criptomoedas representam. E, portanto, é preciso dar tempo ao tempo para que o velho sistema colapse, para que os Estados, também eles que já estão a estudar o assunto, sejam eles a assumir a sua própria criptomoeda, que é o único que garante que não há inflação, não é? Porque as criptomoedas existem num número limitado, que é isso também a coisa que é interessante e que eu também vejo isso simbolizado no Urano em Touro. O Touro é fixo, o Touro é limitado, portanto o Urano aí diz, vamos fazer aqui qualquer coisa de novo, mas isto tem limites. Não é? E, portanto, tal como quando o Plutão entrou em Aquário, em Capricórnio e surgiu a criptomoeda. Quando o Plutão entrar em Aquário, que o Urano correge, não é? Vamos ver o que é que o Urano anda a fazer. Sabendo que em 2000 e qualquer coisa, acho que já cá não estou, para 2035, Urano e Saturno vão estar conjuntos em Gêmeos, em trígono a Plutão em Aquário. Portanto, aí a comunicação, toda ela, e toda a formalização da comunicação, seja ela financeira, seja ela física, não é? Aí eu acho que a digitalização coletiva estará, de certa forma, perfeitamente instalada. Pois o canal do YouTube é Astrologia, Energia e Consciência. Entretanto, penso que não há aqui mais nenhuma pergunta, não sei se só se quer ser tão finalizado de alguma forma. Não, quer dizer, obrigada por terem ouvido esta lenga-lenga de crachas e bolsas e este lado todo escuro da Vênus, mas que eu acho que é importante nós também conhecermos, porque, por exemplo, todos os crashes da bolsa têm a ver exatamente com o desequilíbrio entre Vênus e Marte, o desequilíbrio entre a economia e Vênus e as finanças, Plutão, Marte do Escorpião. Portanto, também aí a Vênus é um sinal de que a balança não estava equilibrada. Não, portanto, e é encontrar o equilíbrio nas coisas. E é super enriquecedor aqui neste painel, porque assim, nem sequer há muita gente a trabalhar em astrologia mundial e o teu blog é de facto maravilhoso, como eu dizia no início, até nós astrólogos acabamos por acompanhar, porque é sempre bom olhar para outras perspectivas e esta dinâmica da astrologia mundial, de facto é preciso também ter alguns conhecimentos mais políticos e financeiros e económicos para conseguir acompanhar, não é? É muita curiosidade, muito cusca. Olha, muito obrigada. Muito obrigada, eu. Beijinhos. E até daqui a pouquinho. Até já com o Nuno, sim. Obrigada. The sun, he is shining, brightly shining. The sun, he is shining, lightening the way. Father, sunshine over me, your child I will always be. Father, sunshine over me until we can see. The fire is burning, destroying and healing. The fire is burning for us to be pure. Violet flame burn over me, a child I will always be. Violet flame burn over me until we are pure.